Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós ainda estamos estudando a nossa revista da PEC e esse trimestre nós estamos estudando aí 3 cartas paulinas, Gálatas, Efésios e a última lição, Filemão. E a lição de hoje que nós queremos trazer um breve comentário para servir de auxílio a professores, alunos, diretores e superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical, é a lição de número 4, que tem por tema Liberto em Cristo ou Escravo da Lei. Esse é o tema que nós iremos discorrer um comentário nesta oportunidade. Lembrando que nós estamos dando sequência a um estudo no livro de Gálatas de uma forma expositiva. Semana passada estudamos o capítulo 3 e essa semana nós vamos estudar o capítulo 4, subordinado a esse tema que ora falamos. Os nossos objetivos é o que nós vamos discorrer no decorrer desse comentário. O primeiro é aprender que Deus nos promoveu de escravos a filhos de Deus. O segundo, mostrar que mesmo enfermo, Paulo servia aos Gálatas com excelência. E o terceiro e último, esclarecer que não somos escravos da lei. Esse, portanto, é os 3 objetivos da nossa lição que deve ser aplicado em sala de aula. Mas antes de passar ao nosso textuário, eu já quero pedir a você que, se não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, deixe ativadas as notificações para quando a gente subir o vídeo para o YouTube, você ser notificado aí no seu aparelho, tanto no notebook, no computador, como no seu celular. Onde estiver cadastrado aí o seu e-mail, vai chegar a notificação. Então se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a ir mais longe. E você que já é inscrito, tem a oportunidade de interagir com o canal, deixando aí o seu comentário. E também, além de deixar o seu comentário, você pode deixar uma pergunta ou alguma parte da lição que você não entendeu. Você quer fazer algum esclarecimento, fique à vontade e está disponível aí por meio dos nossos comentários. Vamos passar agora ao nosso textuário, que diz Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o nosso textuário da nossa lição de número 4. É um versículo muito conhecido, em especial por aqueles que gostam de evangelizar, que é um versículo que o apóstolo Paulo escreveu acerca da vinda de Jesus, e que Jesus ele veio em um tempo onde foi um cumprimento, antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor ele já vinha preparando o mundo para receber a Cristo, para esse dia tão glorioso que foi o dia da vinda do Filho de Deus, em forma humana, e nasceu de uma mulher e também debaixo da lei, veio cumprir toda a lei pela humanidade. A nossa verdade prática, acompanhe comigo. Através da sua morte, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Essa, portanto, é a nossa verdade prática. A essência de toda a lição está centrada na nossa verdade prática. E ela diz que, através da sua morte, Cristo resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Então nós precisamos entender, como bem nos informou a nossa verdade prática, que quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário, nós entendemos que quando nós aceitamos esse sacrifício, nós somos libertos do poder, da condenação que a lei condena, o pecado adâmico. Então nós somos livres da condenação. Somos também livres do poder
do pecado. Mas, enquanto ainda estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos à presença do pecado. E no último estágio da salvação, a Bíblia vai dizer que nós iremos estar livres da presença do pecado, porque nós vamos receber um novo corpo, que é um corpo que não é mais um corpo corruptível, aonde possa habitar a corrupção, mas é um corpo incorruptível, onde esse corpo ele vai ser transformado em um novo corpo. Então, nesse processo, é o último processo da salvação, é onde nós, cristãos, nós receberemos um novo corpo. E essa é a esperança de todo cristão, com base aqui no que diz a nossa verdade prática, que nós fomos resgatados da maldição da lei e nos tornamos filhos de Deus. Então, nesse comentário dessa lição, nós vamos abordar bastante a questão da nossa filiação com Deus, como foi esse processo de adoção, que nós fomos adotados. Saímos de vamos dizer que um local onde vivíamos como escravos e passamos agora a ser filhos. Então, nessa lição de hoje, como na lição passada, o comentarista ele explanou no seu comentário, dizendo que o apóstolo Paulo ele faz uso da figura ou do personagem de Abraão. Nessa lição ele vai fazer uso ainda sobre Abraão, mas já vai pegar aqui nesse capítulo, no capítulo 4 de Gálatas, ele vai pegar a esposa, que é Sara, e a escrava, que era Agar, e o filho Ismael e o filho Isaque. Tudo isso para fazer um contraste e apresentar quem era escravo e quem era aí filho. E a gente vai ver que o filho da promessa era Isaque. E é através desse texto que o apóstolo Paulo ele vai chamar, ou vai trazer em evidência vamos dizer que a verdade suprema acerca da nossa fé em Cristo. Como se dá a nossa filiação com Cristo, que é por meio da fé e não por meio da lei. Então, fique conosco e vamos aprender juntos, subordinado a esse tema. A nossa introdução, ela inicia dizendo: neste capítulo, Paulo continua a defender a pregação da fé e da liberdade em Cristo. Ele reitera que tanto os judeus como os gentios só têm um caminho para a justificação diante de Deus, a fé em Cristo. Como excelente rabino, o apóstolo faz comparações entre a lei e a graça, utilizando-se de diversas alegorias. Os recursos que o apóstolo usa são, na verdade, tipologias que demonstram a superioridade do Evangelho de Cristo, valendo-se do amplo conhecimento do direito romano. Paulo ele demonstra o papel da lei mosaica e da morte de Cristo em redenção de judeus e gentios. Então, a nossa introdução ela nos informa que o apóstolo Paulo ele vai fazer usos de figuras ou de personagens também no Antigo Testamento, nessa carta aos Gálatas, para explicar como nós cristãos somos filiados ou estamos, vamos dizer que em Cristo, ligados em Cristo, e se estamos em Cristo, nós estamos no Pai. Então, a partir desse momento, a gente vai aprender o significado também da palavra Pai, da expressão Abba, e tudo isso a gente vai aprender nessa lição de hoje. O primeiro ponto da nossa lição fala filhos e herdeiros de Deus. Agora eu peço a sua atenção para que você preste bem atenção na introdução desse ponto. Olha o que ele nos informa. Para demonstrar a superioridade do Evangelho da salvação pela fé sobre o Evangelho, legalistas judaizantes, Paulo usa alegorias. É nesse ponto aonde nós vamos ver as alegorias que Paulo apresenta como prova para refutar os legalistas. E a gente tem que voltar um pouquinho para que
os irmãos não se percam. Os legalistas eram um grupo de judeus que saíram da Judéia. Por onde Paulo ia abrindo igreja, eles vinham atrás, desconstruindo aquilo que Paulo tinha feito. O apóstolo Paulo chegava, evangelizava, ganhava almas para Jesus, e eles vinham e diziam: olha, a mensagem de Paulo não está completa. A mensagem que esse apóstolo prega não é completa. Vocês não alcançaram 100% a salvação. É preciso mais alguma coisinha. É aí onde eles entravam com o falso ensino deles, dizendo que o ensino, para ser completo, tinha que incluir a circuncisão, os preceitos judeus, né? E também a questão da guarda do sábado e todos os mandamentos da lei. Então, eles alegavam que para a salvação ser completa, eles tinham que estar aí servindo ou debaixo da lei. É aonde Paulo ele vai refutar todo esse ensino dos legalistas nesta carta. Então, o primeiro e grande, vamos dizer, que a alegoria utilizada aqui por Paulo é de escravos ou filhos. Esse é o primeiro tópico que nós queremos abordar. Escravos ou filhos. É como se o comentarista da nossa lição estivesse fazendo uma pergunta. Pergunta essa que o apóstolo Paulo direciona a igrejas ou às igrejas da Galácia. Se eles queriam continuar como filhos ou queriam voltar a ser escravos. Se eles queriam ficar como escravo ou como filhos. E essa é também uma pergunta que deve permear as nossas mentes, as nossas congregações, porque nós temos que entender que nós somos filhos. A nossa posição em Cristo é de filhos e não tem motivo para nós voltarmos a ser escravos como os legalistas querem, né? A introdução aqui do ponto, ou o versículo base que o comentarista explana, é o versículo 1 e 2 do capítulo 4, que diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então, antes da gente dar início aqui ao comentário, a gente precisa explicar ou destacar algumas palavras destes versículos. A primeira palavra que eu chamo a atenção aqui é a palavra tutores e a outra palavra curadores. Então, tutores era a pessoa responsável pelo filho que fosse menor. Já ele era responsável para levar vamos dizer, todo o ensinamento, pegar na mão da criança e levar à escola, para que essa criança viesse a estudar, aprender os bons modos, a se formar. Já os curadores eram os que administravam os bens, né, dessa pessoa, os bens financeiros. E os curadores, a gente falou na lição passada acerca do aio, né, que o aio era esse tipo de profissional que se encarregava da criança quando era menor e era-se responsabilizado de educar ou de levar essa criança aos pés do mestre, né, dos professores. Então esse era o papel da lei. Então a lei aqui, ela é usada de uma forma alegórica, como curadores, como tutores e aios. Então esses três grupos de pessoas, aios, curadores e tutores, eles eram escravos, que estavam à disposição do pai de família que contratava eles para cuidar do filho que era de menor ainda, que não tinha poder, ou não tinha autoridade ainda para governar. Então a lei, ela segue esse padrão, ela está, vamos dizer, que nessa mesma dimensão, ela está nesse mesmo nível. Ela segue esse padrão de ser um tutor, um aio e, ao mesmo tempo, um curador, né? Ela está nesse processo
E nós, como crentes cristãos, antes de aceitar Jesus, ou os que vivem debaixo da lei, éramos como filhos, mas vivíamos como escravos. Na lei é esse sentido. A pessoa, ela vive como escravo, porque ela não tem autonomia ainda, porque ela está debaixo da autoridade dos tutores, da autoridade dos aios e também da autoridade aí dos curadores. Então, por isso que nós fomos livres da lei. E nós temos que nos alegrar dessa liberdade, porque quando nós estamos em Cristo, a lei, ou seja, os tutores, os curadores, os aios, não têm mais nenhum poder sobre nós. Ou seja, nós temos liberdade de dizer o que queremos, de administrar o que queremos. Não estamos sujeitos a essa condenação desses tutores. Não vivemos mais como escravos, com os tutores, com os aios, com os curadores, mas vivemos como filhos. Filhos com toda a autoridade do Pai, com toda a liberdade que o Pai concede. Vamos passar ao segundo tópico, que diz plenitude do tempo. E o texto base é o versículo 4, que foi o nosso textuário, e eu quero repetir, que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão plenitude dos tempos, ou plenitude do tempo, é um momento na história que foi já na presciência de Deus inscrito, ou seja, foi um tempo em que Deus já vinha projetando. Então foi um período onde já estava tudo estruturado, como bem vai apresentar aqui o nosso comentarista. Vai dizer que os caminhos para os reis trazer presente já estavam feitos. Vai dizer que os rebanhos já estavam preparados, as terras de pastagem das ovelhas dos pastores que foram ao nascimento de Jesus já estava tudo pronto. A cidade de Belém já estava ali aguardando para que fosse naquele momento que Jesus nascesse. Então tudo já estava no seu local, no seu lugar. Então o mais importante aqui, a gente não tem que dar ênfase quando diz nascido de mulher, não é que nasceu da mulher virgem, mas a gente tem que entender que o mais importante aqui é que Deus, na sua imensidão de glória, ele se fez pequeno. De criador ele se faz uma criatura para habitar dentro de um útero materno e vier a nascer em forma de homem, para que no juízo final alguém não chegue a dizer: eu só fiz isso porque eu passei por problemas, eu tive dificuldades, e lá o próprio Deus vai dizer: eu também vivi como homem, sofri como homem, estava sujeito a tudo, mas eu venci o mundo. Então, quando a gente entende que Jesus ele veio na figura de homem, ele experimentou todas as nossas dores, todos os nossos desejos como homem, Jesus também ele viveu. Então, a gente precisa já sair de um tópico como esse, plenitude dos tempos, entendendo que tudo foi projetado por Deus para que acontecesse. Ou seja, o nascimento de Jesus não foi num tempo do acaso, mas foi num tempo já preparado. A plenitude dos tempos é nesse quesito de que Deus preparou tudo para aquele momento. Nada veio por acaso, estava aí debaixo da vontade de Deus. O terceiro tópico desse primeiro ponto fala Abba, Pai. O versículo base é o versículo 6, que diz, do capítulo 4: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. É uma expressão que o Espírito que habita dentro do crente, ele faz, ele se utiliza, Abba, Pai. E a gente precisa voltar um pouquinho, explicar ainda no processo da salvação, que quando nós aceitamos Jesus, uma nova natureza nasce dentro de nós, uma nova natureza gerada. Nós, antes de aceitarmos Jesus, só tínhamos uma natureza, que era a natureza adâmica, terrena. Quando aceitamos Jesus, nós temos
duas naturezas, que é a espiritual. Então é nessa natureza espiritual que o Espírito Santo vai sempre interceder por nós, vai sempre nos ensinar, nos guiar, nos dirigir, e é o mesmo que diz Abba Pai. Essa expressão Abba, ela é uma expressão em aramaico, né? Significa papai. E quando o Espírito fala Abba Pai, é uma forma carinhosa ou uma forma de uma criança, né? Chamar a atenção do seu pai. Isso na linguagem aramaica, traduzindo para os nossos dias é papai. Então a gente precisa entender que essa expressão é de alguém que é íntimo, de alguém que é da mesma natureza, de alguém que é da mesma casa, do mesmo lar, né? De um filho chamando, atraindo a atenção do pai para si. Então é o Espírito Santo que faz uso dessa expressão quando ele quer interceder ao Pai por nós, pelo seu templo, pela sua casa, que somos todos nós que aceitamos o sacrifício de Cristo, que fomos comprados com bom preço, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, conforme diz o apóstolo Pedro. Vamos passar agora ao segundo ponto da nossa lição, que diz enfermidade e dor de parto. Essa aqui do versículo 12 ao 20 é o que o apóstolo Paulo vai expressar, como que ele se encontrava no momento em que ele foi pregar o evangelho, na sua primeira viagem missionária, quando ele entra nessa região, macro-região, que eram muitas cidades, ali na Galácia do Sul, a parte sul da Galácia, porque tinha duas Galácias, e o apóstolo Paulo ele vai pregar na parte sul, é onde tinha Derbe, Listra, Icônia, Antioquia, da Psídia. Então essas cidades, essa macro-região, ela vai hospedar a mensagem que Paulo levava, que Paulo pregava. Mas Paulo ele vai contar agora, nessa seção de versículos do 12 até o 20, como ele se encontrava fisicamente. Ele vai dizer que estava enfermo, ele vai dizer que estava doente. E alguns estudiosos, pesquisadores da Bíblia, eles chegam quase que unanimemente a afirmar que essa enfermidade que Paulo alega estar nesse momento que ele foi pregar lá, era malária, porque era muito comum na época as pessoas subtraírem a malária. Então, o estágio que Paulo já está da malária, ele é um estado muito grave, mas isso não foi obstáculo para que ele parasse de pregar. Pelo contrário, ele se sentiu enfermo, aí foi que ele se motivou mais a anunciar o evangelho, a ir mais longe, a dar mais um passo em prol do reino de Deus. E aqui ele vai expressar nesse ponto acerca do sentimento que ele estava passando ao ir pregar o evangelho, que ele vai falar acerca de dor de parto e a enfermidade física que alguns vão dizer que é a malária. O primeiro tópico fala enfermo, recebido como anjo. O texto base é o versículo 14 que diz: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me concebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, fisicamente, ele estava doente, mas ele foi tão bem recebido nessa região que a Bíblia vai dizer que ele é comparado a alguns deuses gregos, tanto ele como Barnabé. Ele vai ser chamado de Mercúrio, o outro vai ser chamado de Júpiter, vai ser dois deuses, vão se curvar diante deles e eles vão se dizer: não levantem, nós somos homens comuns, pessoas normais. E aí é nesse momento que o apóstolo Paulo ele expressa aqui que, embora doente fisicamente, mas foi recebido
como anjo de Deus. Ou seja, as igrejas da Galácia, elas entendiam que a mensagem que o apóstolo Paulo estava levando, estava anunciando, era uma mensagem de Deus, que só alguém especial ia anunciar. E eles o obtiveram, olharam para ele, não como um enfermo, mas olharam com uma atenção de gratidão, agradecendo que ele era um escolhido de Deus para anunciar-lhes as boas novas de salvação. E isso alegrou tanto as igrejas da Galácia, que eles receberam o evangelho de uma forma alegre. Eles ficaram apaixonados pela mensagem de Paulo. Eles se renderam ao anunciamento do evangelho através da pessoa de Paulo e de Barnabé. Então a gente percebe que essas igrejas, elas deram uma atenção elevada à pessoa do apóstolo Paulo. Como eles gostavam, a gente falou isso na lição passada, eles gostavam de novidades, o evangelho para eles também naquele momento era novidade. Por isso eles se abraçaram rapidamente, receberam bem, hospedaram bem a palavra do evangelho. Vamos passar ao segundo tópico desse ponto, que diz Paulo visto como inimigo. Aqui é o versículo 16, que diz: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. É uma indagação que o apóstolo Paulo faz, porque ele está refutando as palavras torpes dos legalistas contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua mensagem. E aqui ele vai fazer uma pergunta: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Essa é a palavra que ele coloca diante da igreja dos irmãos da Galácia. Sou eu inimigo só porque estou anunciando a verdade? Essa é a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. E o nosso comentarista ele vai aplicar esse versículo para os nossos dias, contextualizar para os nossos dias e dizer, defender que as pessoas que falam a verdade, que defendem a verdade, elas podem ser mal interpretadas ou elas podem até mesmo serem julgadas ou, vamos dizer que, colocadas como inimigos por estar anunciando a verdade. Então nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós às vezes podemos ser mal interpretados. Vamos dizer que ser interpretados como pessoas que insistem em algo insistente, mas na verdade isso é bom para quem nos ouve, pois o apóstolo Paulo falou isso a Timóteo. Ele diz: persevera em pregar, tempo e fora de tempo, pregues a palavra, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, pregar a palavra de Deus, o evangelho, é bom, tanto para quem está pregando como para quem está ouvindo. Então, é responsabilidade nossa, querido professor, querido aluno, anunciar o evangelho. Então, não vamos perder a oportunidade da nossa escola bíblica de anunciar, de ensinar acerca do reino de Deus. Vamos agora ao terceiro tópico, que fala dor de parto. Isso com base no versículo 19, que diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, aqui nesse tópico, nesse último tópico do segundo ponto, dor de parto, a gente entende que o apóstolo Paulo, quando ele foi anunciar o evangelho na Galácia, ele passou por alguns momentos de tentação, de provação, de dificuldade, encontrou alguns obstáculos, até a perseguição dos legalistas. E o interessante é que ele não desistiu. Interessante é que ele persistiu, ele perseverou de anunciar o evangelho. E como ele insistiu, ele diz que ele sentia dores, como ele chega a comparar com dores de parto. Ou seja, ora forte,
ora fraco, ora mais forte, vai aumentando até Cristo ser formado nas igrejas da Galácia. Então, nesse momento que os legalistas encontram esse espaço, essas portas abertas na região da Galácia, Paulo ele volta a sentir novamente essas dores, porque ele vai defender ali a igreja. Então ele começa a dizer, meus filhos, e se os irmãos observarem bem a leitura do livro, da carta paulina aos Gálatas, vai entender que essa é a expressão mais leve que o apóstolo Paulo utiliza para as igrejas da Galácia, meus filhos, porque ele dispensa todo e qualquer elogio, toda e qualquer forma de elogiar as igrejas da Galácia. Mas nesse momento aqui, ele chama de meus filhos, e ele utiliza aqui para dizer que sofre por a igreja da Galácia, que a igreja da Galácia, por sua insensatez, por sua ignorância, por abrir as portas para os legalistas, faz Paulo sofrer. Mas Paulo não vai desistir dessa igreja. Vamos passar agora ao terceiro ponto, que diz Sara e Agar, duas alianças. Aqui nesse ponto, para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos correr um pouquinho. Mas nesse ponto aqui, o nosso comentarista ele vai apresentar as alegorias que Paulo aqui ele vai apresentar. A primeira é entre Sara e Agar, a mulher de Abraão e a escrava de Abraão. E nós já sabemos, conhecemos bem a história, que Abraão ele recebe uma promessa da parte de Deus, de que ele ia ter um filho, de que a posteridade dele ia se crescer e de que todas as famílias da terra iam ser abençoadas nele. Mas ele não teve, olhou para as circunstâncias, para a situação da sua vida, da sua esposa, e eles tiveram um projeto de ter um filho com a escrava. E aí foi nesse momento onde entra em cena Agar. E o interessante é que Agar e Sara, elas de uma certa forma, elas vão entrar e ao mesmo tempo elas vão servir aqui de exemplo da lei e da graça. Sara, ela é um tipo da graça e já Agar, ela é um tipo da lei. E é isso que nós vamos aprender nesse ponto. O primeiro tópico fala Agar, antiga aliança. Então Agar como uma personificação, uma tipologia, um exemplo da antiga aliança, ou seja, da lei, que se estende aí de Moisés até o nascimento de Cristo. Esse período era representado na pessoa de Agar, da escrava. Ela não tinha aí a finalidade, como nós também já comentamos, de salvar, de dar vida. Pelo contrário, o muito que ela podia fazer era preservar a vida física, e era se alguém conseguisse viver todos os seus preceitos, porque se caísse em um, já caía em todos. Então ninguém conseguiu a não ser o próprio Cristo. E o texto base aqui desse tópico, Agar, antiga aliança, é o versículo 23 que diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne. Aqui é onde a gente entende que o filho da escrava Agar, ele não nasceu da vontade, vamos dizer, não nasceu de Deus. Ele nasceu da vontade humana, ele nasceu segundo a carne. E quando é comparado aqui Agar com a antiga aliança, é que a antiga aliança ela era limitada, ela tinha os dias contados. Assim como o período de Agar na casa de Abraão foi curto, assim também a lei ela tinha as suas limitações. Ela teve tempo para chegar, chegou com Moisés, e teve tempo para sair, que era com a presença de Cristo. Então foi limitado, e é isso que nós precisamos apresentar a nossa classe. O segundo tópico, Sara, nova aliança. O versículo 23 diz: o da livre mediante a promessa. Aqui a gente percebe que o filho de Sara, que era Isaac, ele era o filho da promessa. E é uma representação, Sara é da graça. E o Isaac
representa o próprio Cristo, ou seja, é uma representação do período da graça. A graça, ela é ilimitada, ela tem uma finalidade de salvar vidas, de dar vidas, de transformar vidas. Esse é o propósito da graça de Deus. E o interessante é que é diferente, né, da primeira aliança. O filho da promessa é diferente do filho aí da escrava. E é isso que a gente precisa também entender. Vamos passar agora ao terceiro tópico, né, do último ponto, que fala filhos da promessa. O versículo 28 diz: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Aqui nesse tópico nós vamos aprender que nós, como filhos da promessa, nós temos que nos orgulhar de que somos e estamos em Cristo, pois somos filhos da promessa. Não temos que abrir espaço para os judaizantes, para os legalistas, para aqueles que querem impetrar em nós a questão de nós vivermos ainda como escravos, debaixo da lei, ou vivermos, quem sabe, dependendo de seguir a lei para ser salvo, onde isso nunca vai acontecer. Nós temos que entender que em Cristo nós já cumprimos toda a lei. Nós já temos essa liberdade de dizermos que somos salvos no sacrifício de Cristo, não confiando nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. A aplicação pessoal diz: somente pela fé é que podemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, conforme o exemplo de Abraão e a linhagem de Isaque. Então essa é a aplicação pessoal e nós, através dessa aplicação pessoal, nós entendemos que somos verdadeiros filhos de Deus, nascidos, gerados pela fé em Cristo. E o exemplo que nós devemos seguir é o exemplo de Abraão e o exemplo de Isaque, pessoas que viveram antes da lei, mas sustentado pela promessa. E a lei não anulou a promessa, mas nós, como crentes, nós estamos depois da lei, nós estamos na graça. E a lei, ela não vai anular a nossa salvação. Nós precisamos entender que nós não precisamos pagar mais nada para sermos salvos, porque Cristo já pagou o preço maior na cruz do Calvário. Então nós temos que somente crer que estamos em Cristo. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.